Irmãos, a paz, igreja. Poder sentar em nome de Jesus, só para me estabelecer aqui. Glória a Deus. Logo, logo os irmãos já se põem de pé. Amém? Irmãos, primeiramente gostaria de agradecer a Deus e ao Espírito Santo do Senhor que concedeu do nosso irmão estar aqui juntamente com a congregação, estar ministrando a palavra. Digo aos irmãos que é com grande alegria que aqui estou, com o meu coração alegre de estar juntamente com esse povo. Justifico a falta da minha esposa, pois ela está ali aos trabalhos na igreja, com as irmãs, e não pôde estar aqui. E também justifico a ausência dos meus filhos maiores, o Guilherme e a Rebeca, pois ontem eles estavam na sede da Assembleia de Deus, Ministério Calmon Viana, e estavam ali exercendo o serviço do Senhor. E assim estou nessa noite fazendo a obra do Senhor Jesus. Recebi o convite de estar aqui juntamente com a amada igreja, aleluia, para ministrar uma palavra. Digo aos irmãos que até agora Deus não me revelou nada. Mas no momento que eu entrei por essa porta, o Espírito Santo de Deus mudou o que estava no meu coração. E assim nós vamos falar aquilo que o Espírito Santo de Deus me encorajou a falar com a amada igreja nesta noite. Amém? Então, desde já, abra aí, Igreja de Jesus, a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, a qual foi lido hoje, através da tua serva, nossa irmã Melissa. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, pois as primeiras coisas se passaram. E eu peço que a igreja abra aí, aleluia, em Malaquias, antes de Mateus, o livro de Malaquias, antes de Mateus, é vizinho de Mateus, é o vizinho da esquerda, amém? Capítulo 4, louvado seja Deus, amém, igreja? Amém. Leamos em nome de Jesus a partir do versículo 1. Pois eis que vem dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho, o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros, que temei o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Sabereis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis o perverso, porque farão cinzas debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, igreja? Podeis assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Por esses dias, eu tenho observado e ouvido que agora vem a segunda fase da pandemia. E
Nós sabemos que a palavra de Deus diz que antes de vir Cristo Jesus, antes de vir o arrebatamento da igreja, haveria pestes, haveria fome, haveria guerras, e Deus, nesses últimos dias, está preparando a igreja para o arrebatamento. Uma das coisas que eu e você, meu irmão e minha irmã, que estamos diante da presença de Deus, que não deixemos de ter, em hipótese nenhuma, nesses minutos triunfantes, é a garantia em que Jesus virá me buscar. Eu tenho visto, nesses dias de 2020, de janeiro agora, eu tenho contemplado muitos que iniciaram 2020 com Cristo, e mediante o ano que foi passando, muitos estão desviados do Evangelho. Muitos abandonaram e se apostasaram da fé. E outros também têm dado ênfase para o espírito de apostasia. Amigos que eu conheço, homens conhecidíssimos, que pregam a palavra, que anunciam Jesus Cristo, mas diante dos seus comportamentos, eu tenho visto apostasia neles. Um tempo onde eu e você temos que tomar o máximo de cuidado. Lembra, igreja, daquelas virgens? Lembra? 5 prudentes e 5 tolas. 5 segurando a lamparina acesa e 5 se descuidando. E aí, quando chegou o noivo, quem que ele colocou para dentro? As que estavam com a lamparina acesa. As outras tentaram de outra maneira correr para um lado e para o outro, mas não conseguiram nada. Hoje, eu vi um clipe na minha casa, e o clipe falava sobre a vinda do noivo, que o noivo, aleluia, estava ali lá no trono, já aguardando a noiva entrar. E o que mais me chamou a atenção nesse clipe, quem colocou esse clipe foi o Gabriel. Colocou lá, pai, olha aí. E eu sentado lá na minha sala, comecei a olhar o clipe. Eu vi uma noiva entrando, como se fosse num jardim, e ela ia de encontro à porta da congregação, e ela estava muito bem vestida, o seu vestido lindo, com as melhores diretrizes que resplandeçam da noiva do Cordeiro. E aquela moça que fez essa interpretação, ela entrava de uma maneira diferente.
Parece que era a própria igreja de Jesus. E o que mais me chamou a atenção nesse clipe foi que ela carregava na sua mão uma lamparina, e dentro daquela lamparina tinha uma vela acesa, e ela fazia assim no clipe, e a vela não se apagava. Por isso, irmãos, eu não sei como é que está a sua fé. Se está de um grão de mostarda, amém. Mas se não está, procure ser fervoroso. Procure ser sensível à voz do Espírito Santo. Não se descuide. Não se distraia. Porque o rei está voltando. Sabe? Uma coisa que arde no meu coração é que eu anseio ver Jesus. Irmão, antes, a minha alma, ela treme em saber que um dia o Senhor enxugará dos meus olhos toda a lágrima. Desde que quando eu aceitei Jesus, muito menino, pastor Anastácio e a irmã Tânia me conheceu muito menino na presença de Deus. Eu não fui batizado na igreja, não. Eu fui batizado na beliche da cama onde eu dormia. Eu lembro como se fosse hoje. A minha mãe fazia ali as obras do candomblé, na perversidade. A minha irmã na cama de baixo, a Cíntia, que hoje é a polícia. Graças a Deus que no dia que Deus me desceu com o Espírito Santo de Deus, ela estava num sono profundo. E ali, eu numa oração, de bruço na minha cama, com a minha cabeça virada para o travesseiro, com a mão no rosto, eu comecei a orar e falar com Deus. E teve um momento que eu pedi: Deus, eu quero sentir a tua presença. Irmãos, e eu pedi: Deus, toca-me em mim, porque eu nunca senti o teu toque. Como o Senhor toca os teus servos quando vão te pregar, como o Senhor toca a irmã A, B ou C. Eu quero sentir o toque do teu Espírito Santo, porque ali em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que houve o batismo do Pentecoste, em que Jesus, aleluia, presenteou aqueles servos do Senhor que estão diante da igreja primitiva, com a descida do Espírito Santo aos discípulos, preparando Pedro, preparando João, preparando outros. Ao saírem dali, a Bíblia diz que o primeiro discurso de Pedro, ele ganhou 3.000 almas. A Bíblia diz que o segundo discurso de Pedro, ele ganhou 5.000 almas. E aí eu ali naquela cama, e falando: Deus, faz eu sentir. E aí a Bíblia, irmãos, diz que aquele que pede, recebe. Eu senti o toque, como se fosse aqui nas minhas costas. E na hora que eu senti aquele toque, começou a arder a minha alma, começou a arder o meu espírito. E o meu coração, irmãos, parecia um balaio, chacoalhando dentro do meu peito, sem parar. E teve um momento que eu estava ali orando sozinho, e Deus falando comigo: estou eu te preparando, filho,
Estou eu te preparando para uma grande obra na face da terra. Você vai trilhar por espinhos, mas eu serei contigo. Você vai trilhar pelo estreito, mas eu, Senhor, alargarei as suas veredas. E ali, irmãos, eu senti a presença de Deus, nada, acho que 40 minutos. E que descia dos meus olhos lágrimas que não saíam, não sabiam por quê. Mas depois que eu abri os olhos, eu fui batizado com o Espírito Santo dentro do meu quarto. E recebi o renovo do Espírito Santo, há meados 3 anos à frente, ali na igreja Missão Atalaia. E Deus me tomou de novo. Igreja de Jesus, nós estamos no limiar do arrebatamento. Nós estamos nos momentos finais da igreja de Cristo na face da terra. Às vezes, aleluia, nós temos que guardar o bom tesouro conosco. E uma das coisas que o Espírito Santo fala ao meu coração para passar para a igreja: seja fervoroso, seja autêntico, seja, aleluia, leitor assíduo desta palavra, seja homem e mulher de oração. Porque a Bíblia diz, ali em Atos, que havia um jovem, Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva. Sei que antes dos apóstolos estavam no serviço da obra do Senhor. E eis que Deus levanta 7 homens. E o que mais chamou a atenção dos apóstolos, cheios do Espírito Santo. E um se destacava mais que os outros. E esse era Estevão. E aí a Bíblia diz que Deus levanta 7 diáconos, porque a congregação achava a necessidade para que viesse cuidar das viúvas. E Estevão foi muito além dos diáconos. Ele foi muito além daquilo que se foi colocado a ele fazer. A Bíblia diz que Estevão começa a pregar a palavra. A Bíblia diz que Estevão começa a expor, aleluia, os sermões proféticos. A Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo. E aí, a Bíblia diz que o Sinédrio tentava calar Estevão, como querem calar eu e você, que levamos a palavra de Deus aonde é que nós formos. E ali Estevão ainda anunciando, Estevão fazendo prodígios, sinais e maravilhas, prepararam uma ocasião para prender Estevão, dizendo que Estevão estava pecando contra a lei de Moisés. Pegaram Estevão, levaram para ser julgado diante dos doutores. Estevão se achega a eles, e a Bíblia diz que deixaram Estevão falar. E quando Estevão começa a falar,
Todos eles estavam rangendo de dentes, com ódio das palavras de Estevão. E a Bíblia diz que começaram a estranhar algo na vida de Estevão. O rosto de Estevão brilhava. O rosto de Estevão estava cintilante no brilho. Por quê? Porque Estevão estava cheio do Espírito Santo. E o que saía de Estevão, saía também sabedoria vinda de Cristo a Estevão. E aí, a Bíblia diz que Estevão olha para o céu, ele olha para o teto daquele lugar fechado. Como pode um lugar fechado, Estevão olhar e ver os céus? A Bíblia diz que Estevão olha e vê os céus abertos. E quando ele olha os céus abertos, a Bíblia descreve que ele olha dois homens. E um está de pé, e o outro sentado. E a Bíblia diz que Estevão vê Cristo de pé, olhando, contemplando a Estevão. Esse texto de Malaquias fala sobre justiça. Havia um homem que cometia muitos crimes numa cidade. E quando ele era preso, que a polícia ia lá, pegava ele, levava para ser encarcerado. Chamava um advogado. Esse advogado se apresentava e fazia muito bem o seu trabalho e punha ele de novo fora da prisão. E aí, quando ele saía, ele ia fazer outros crimes. Pela segunda vez, foi fichado. Pegaram ele, flagrante de novo, levaram para a cadeia. Aí lá dentro da cadeia, ele zombava dos policiais, do delegado e de todo mundo, dizendo: chama um advogado. Eu não vou passar meia hora aqui dentro, não vou passar 40 minutos aqui dentro, não vou passar uma hora aqui dentro. Chama o advogado. Chamava o advogado dele. O advogado dele se prontificava, chegava, olhava todo o relatório, todo o histórico, emitia um documento e ele saía da cadeia. Pela terceira vez ele sai, comete de novo roubos. Chamou-se de novo aquele advogado. E aquele advogado foi. Chegou lá dentro da cadeia. Omitiu um documento. Soltou ele de novo. Só que na terceira vez, o delegado disse: agora na próxima não vai ter mais fiança. Se ele for preso de novo, ele vai ficar aqui até ser julgado. Então tinha uma cláusula. E era uma cidadezinha fechada. Aí ele sai. Aí acontece que quando ele sai, ele olha uma fronteira, divisa da cidade. Ele fala: vou assaltar lá na outra cidade, porque se eu for preso aqui, eu vou ser julgado. Ele vai, se porta com as armas de novo, vai para a cidade vizinha,
E chegando lá, comete roubo. Só que lá é outra jurisdição, é outra delegacia. Pegaram ele, outra delegacia, outros policiais. E ele começa a zombar, ele começa a rir. Quando chega na delegacia nova, novo preso, sensação nova, ele chega e fala: chama o advogado. O advogado é fulano, 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 o telefone é esse. E aí, chegou o advogado. Quando chega o advogado, ele olha, e não é aquele advogado mais, é um outro. E aí ele questiona: cadê o fulano? Cadê ele? Eu queria que ele estivesse aqui. E o advogado que está substituindo ele diz: não, ele não está mais diante do nosso escritório, ele se retirou. E ele se desespera. Quando vai falar com o delegado, ele não consegue o alvará, ele não consegue o documento. E ali ele fica preso. E aí ele vai para julgamento. E lá no julgamento, está ele sentado, com aquele advogado, em que ele não queria que estivesse do lado dele. Ele queria o outro. Eis que está a corte, todo mundo bem sabe que o último a entrar diante de um tribunal geralmente é o juiz. E quando abre-se a porta, entra-se o juiz, e ele olha e fala: não acredito que o juiz é essa pessoa. Ele fica ali estático, ele fica olhando, não acreditando. E o juiz se assenta, e ele começa a ter esperança, porque aquele juiz era aquele advogado que outrora libertava ele, e agora estava ali como juiz, sentado. E ali ele pede para o advogado que estava do lado dele, para que ele viesse ter uma palavrinha com aquele juiz. E aí, o advogado consegue que ele viesse ter uma palavra com o juiz. Ele se aproxima, o juiz vem, ouve o que ele tem a dizer. E aí ele fala: ó juiz, lembra de mim? E o juiz olha para ele, e ele começa a argumentar: quando você me libertava, quando você me livrava, você lembra de mim, juiz? E o juiz olhando para ele, e ele: me ajuda, eu estou prestes a ser condenado, me dá uma força. E ali, aquele juiz olha para ele e diz assim para ele: olha, naquela época eu era advogado e fazia muito bem o meu trabalho, te colocava na rua. Agora eu sou juiz, e sendo juiz eu vou te julgar mediante a lei. Aí ele volta e senta de cabeça baixa no tribunal. Resumo da história: aproveitem vocês que Jesus é advogado, que quando ele for rei, ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. Por isso que quando Jesus, Estevão olha, vê Cristo de pé, olhando para ele. Você tem chamado a atenção de Cristo? Você tem chamado a atenção de Deus? Você tem tido a intimidade de Cristo Jesus? Porque a palavra do Senhor diz, ali em Salmos 25:14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, e Ele faz conhecer a sua aliança. É hora da igreja, aleluia, despertar do sono, porque o rei está voltando, e ele não virá mais como advogado, ele virá como juiz. Por isso, guarde a sua salvação,
guarde a sua fé. E outra coisa também, que Deus está falando para mim aqui. Estevão falava como boca de Deus. E aonde você anda? Aonde você vive? Aonde você frequenta? Você tem sido boca de Deus? As pessoas têm vindo até você para ouvir uma palavra de paz. As pessoas têm vindo a você procurando uma palavra de esperança. As pessoas têm vindo a você, mesmo não aceitando a Jesus na hora. Mas você tem sido boca de Deus? Lá no meu serviço me chamam de igreja. Me chamam de irmão do tutano. Glória a Deus. Lá aonde eu moro, me chamam de igreja. Por quê? Porque eu tenho sido boca de Deus aonde eu estou. Às vezes querem corromper, como tentaram corromper Estevão, mas ainda que te levem para fora, como fizeram com Estevão, te apedrejando, como fizeram com Estevão, a Bíblia diz que Estevão olha de novo e vê os céus abertos. E a Bíblia diz que Estevão faz como Cristo na cruz: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Pessoas precisam ter sensibilidade, irmãos. Eu estou ali, não falando melhor que aqui. Eu estou numa igreja, aonde eu tenho visto um zelo pelas coisas de Deus, um cuidado com as coisas de Deus. Eu tenho ali, juntamente com o pastor Cláudio Mota, ali naquela congregação, eu tenho visto o cuidado que ele rege a congregação. Por quê? Para naquele dia, o pastor diante de Cristo vai ter que dar conta de cada ovelha do seu rebanho. E eu vejo o cuidado dele. Eu vejo ali, minucioso cuidado. Estuda a palavra, doutrina. Eu tenho visto ele tendo cuidado, manter uma igreja avivada, manter um povo que dá lugar para o Espírito Santo de Deus. E nós como igreja temos que ser, aleluia, dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Temos que ser avivados, porque o Senhor vai vir buscar uma igreja ataviada, pronta para entrar nas mansões celestiais. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Não turbe-se o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for feito assim, não nos teria dito: vou-lhes preparar lugar, para que onde eu estou, estejai vós também. Nós, no momento crucial, em que agora tem uma pandemia, mas isso não pode deixar de eu ser fervoroso. Por quê? Porque eu sou da fé de Paulo. Eu sou da fé de Paulo. Não menosprezando o álcool, não menosprezando a máscara. Realmente é necessário. Precisamos ser, aleluia, prudentes. E assim, mesmo assim, sendo fervorosos. Mesmo assim, nós estejamos a intensidade de ser um adorador por excelência. Em que nós entrarmos aonde nós entrarmos,
e as pessoas olharem e falar: olha, ele é diferente, ela é diferente. Deus está procurando nesses dias Estevãos. Cadê você? Cadê Estevão? Você está aí? Deus está procurando nesses dias mulheres. Dorcas, cadê as Dorcas? Mulheres, Anas, cadê as Anas? Porque o rei está voltando. Oxalá seja glorificado, que o rei está voltando. E nós, vendo um ou outro caindo, temos que interceder por eles, para que eles se acheguem a Deus. Porque o que eu aspiro para aquele que está caído, a transmitir esperança. Por isso, irmãos, que a igreja, em nome de Jesus, venha firmar esta aliança em Cristo Jesus. E também almejar a nossa coroa, que está preparada para aqueles que o temem e o aguardam. Por isso, irmãos, digo à igreja: se fortifica, firme, porque vem ventos. Esse vento está passando, mas vai vir outro. Quem não tiver, como eu sempre digo, quando eu vou cumprimentar um irmão, um servo do Senhor, eu falo: está na rocha, irmão? Mas eu olho dentro no olho. Você está na rocha, irmão? Até se assustam comigo. Ou você está na areia? Porque é momento de ficar na rocha. Porque você na rocha, pode ouvir o vento que for, você permanece inabalável. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firme contra as astutas do diabo. Efésios 6:10. Por isso, igreja, firme, porque o rei está voltando. E essa esperança tem que arder no meu e no seu coração. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu agradeço a rica oportunidade no nome de Jesus. E continue orando pelo servo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade.